Você já teve aquela sensação estranha de que existe algo dentro de você sabotando cada passo que você dá? É como se, não importa o quanto você se esforce, não importa quantos cursos você faça, quantos vídeos motivacionais você assista, ou quantas promessas você faça a si mesmo, sempre volta para o mesmo lugar, os mesmos relacionamentos que destroem você por dentro. A mesma situação financeira que te sufoca, o mesmo vazio que te visita nas madrugadas, mesmo quando tudo parece estar bem por fora. E a verdade mais assustadora: você sabe que tem potencial, você sente isso ardendo no peito, mas é como se uma força invisível, poderosa e implacável estivesse segurando você pelas costas, sussurrando: não vá adiante, fique onde está. É mais seguro aqui. O que eu vou te revelar hoje vai mexer com tudo que você acredita sobre si mesmo, porque essa força existe. Ela tem nome, forma e poder sobre você, e o mais perturbador, você mesma criou. Carl Jung, um dos maiores exploradores da mente humana que já existiu, dedicou sua vida inteira a desvendar os territórios mais sombrios da psique. E ele descobriu algo que a maioria das pessoas jamais vai ter coragem de encarar. Ele deu um nome para essa força que controla você nos bastidores: a sombra. E antes de morrer, Jung deixou um aviso que soa como uma maldição antiga, mas que é, na verdade, a chave para sua libertação. Até que você torne o inconsciente consciente. Ele guiará a sua vida e você o chamará de destino. Deixe isso penetrar fundo. Tudo que você chama de azar, tudo que você culpa as circunstâncias, tudo que você jura que acontece sem você querer, não é o destino, é a sua sombra agindo. E hoje, você vai aprender não apenas o que ela é, mas como transforma-la de sua maior inimiga na sua aliada mais poderosa. Porque a verdade é esta: a prosperidade que você busca, a paz que você almeja, o amor autêntico que você deseja, tudo isso está trancado dentro da sua sombra, e enquanto você não tiver coragem de abrir essa porta, você continuará vivendo uma vida pela metade, fingindo que está tudo bem enquanto se afoga por dentro. Então, respire fundo. O que vem agora pode doer, mas a dor do autoconhecimento é infinitamente menor do que a dor de viver uma vida inteira como prisioneiro de si mesmo. Antes de mergulharmos na escuridão da sombra, você precisa entender a persona. Sabe aquela versão de você que você mostra para o mundo? Aquele eu educado, comportado, que diz as coisas certas, que sorri mesmo quando está sangrando por dentro? Isso é a sua persona. É a máscara social que você usa todos os dias para ser aceito, amado, respeitado, para não ser rejeitado. Mas aqui está o problema. Para construir essa máscara brilhante e perfeita, você teve que fazer algo terrível. Você teve que pegar partes genuínas de quem você é e trancá-las no porão mais escuro da sua mente desde criança. Te ensinaram quais emoções eram aceitáveis e quais eram vergonhosas. Não sinta raiva, isso é feio. Não seja egoísta, pense nos outros. Não mostre fraqueza, seja forte, não deseje o que não é seu. Seja humilde. E como uma criança obediente, você obedeceu, você enterrou sua raiva, suprimiu seus desejos, escondeu suas ambições, negou sua vulnerabilidade cada vez que você sentiu algo proibido. Você empurrou para o fundo, para aquele lugar onde ninguém poderia ver, nem você mesmo. Mas aqui está o segredo que ninguém te contou. Essas partes não desapareceram, não. Elas não se dissolveram no ar, não. Elas foram se acumulando, se condensando, ganhando vida própria, nas profundezas do seu subconsciente, e ali, nessa escuridão, elas se fundiram e criaram um ser, a sua sombra. E agora vem a reviravolta que vai te chocar. A sombra não é feita apenas das suas partes ruins, ela não é um depósito de maldade, não. Ali, trancados na mesma cela, estão o seu poder pessoal, a sua criatividade selvagem e genuína, a sua ambição saudável, a sua capacidade de estabelecer limites, de dizer não quando necessário, de brilhar sem pedir desculpas. Tudo isso está lá apodrecendo porque você foi ensinado que essas coisas eram perigosas. Deixe-me te contar a história de Elias, e enquanto eu conto, observe se você não se reconhece nele. Elias era conhecido em sua cidade como o Homem de Ouro. Esse era literalmente o apelido que ele tinha, todo mundo adorava Elias. Ele era o funcionário que ficava até meia-noite na empresa sem reclamar. Mesmo quando seus colegas iam embora às 5, era o amigo que emprestava dinheiro para todo mundo. Mesmo quando mal conseguia pagar suas próprias contas, era o marido que nunca, jamais, levantava a voz, mesmo quando sentia que estava sendo desrespeitado. Era o filho que sempre dizia sim para os pais, mesmo quando isso destruía seus próprios planos. Elias acreditava de coração que sua bondade extrema era sua maior virtude. Ele se orgulhava disso. Afinal, todo mundo o amava, certo? Ele era o Homem de Ouro, mas a realidade era muito diferente do que parecia. Elias sofria de dores crônicas nas costas, tão intensas que algumas manhãs ele mal conseguia sair da cama. Sua conta bancária estava perpetuamente no vermelho porque ele não conseguia cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Ele sentia uma exaustão profunda visceral,
como se sua própria alma estivesse sendo sugada para fora do corpo dia após dia. E nas noites de insônia, sozinho no escuro, Elias sentia algo que ele nunca admitiria para ninguém. Ele estava furioso com as pessoas que se aproveitavam dele. Furioso consigo mesmo por não conseguir mudar. Furioso com a vida por parecer tão injusta. Mas toda vez que essa raiva surgia, Elias a empurrava de volta para o fundo. Não, eu não posso sentir isso. Pessoas boas não sentem raiva. Eu sou o homem de ouro. Eu não posso ser assim. Até que uma noite, depois de um colapso de exaustão, Elias teve um sonho. E não foi um sonho comum. Foi uma daquelas experiências que te marcam para sempre, que te fazem acordar com lágrimas nos olhos e o coração acelerado. No sonho, Elias se via dentro de uma casa magnífica. Era linda, toda iluminada com lustres dourados, móveis elegantes, janelas enormes por onde a luz do sol entrava a jorros. Era a casa dos seus sonhos. Mas conforme ele caminhava pelos cômodos, uma sensação de terror crescente tomava conta dele, porque no final de um longo corredor havia uma porta de madeira escura, pesada, trancada com ferrolhos grossos, e Elias sabia, com aquela certeza absoluta que só existe nos sonhos, que havia algo terrível atrás daquela porta. Algo que o observava, algo que esperava. O medo era paralisante. Cada fibra do seu ser gritava para que ele fugisse, para que nunca abrisse aquela porta, mas algo mais forte, uma curiosidade quase dolorosa, o puxava para frente. Passo a passo, tremendo, suando frio, Elias se aproximou da porta. Suas mãos tremiam quando ele tocou o ferrolho e, com um esforço que pareceu sugar toda a sua energia vital, ele abriu a porta. O que ele viu do outro lado não foi um monstro. Foi ele mesmo. Outro Elias, mas esse Elias era diferente. Ele era forte, alto, tinha ombros largos e uma postura imponente. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que assustava e fascinava ao mesmo tempo. Esse Elias tinha presença, poder, autoridade. Ele sabia impor limites. Ele não tinha medo de brilhar. Ele não pedia desculpas por existir. Ele não se curvava para ninguém. Mas esse Elias estava amordaçado. Tinha correntes nos pulsos e nos tornozelos. Estava trancado naquele quarto escuro há décadas. Esquecido, negado, tratado como um monstro perigoso que precisava ficar escondido. E quando os dois Elias se olharam nos olhos, o Elias real entendeu tudo. Em um flash de compreensão devastador, tudo fez sentido. A dor nas costas, a pobreza, a exaustão, tudo. Elias acordou chorando, e pela primeira vez na vida, ele teve a coragem de admitir a verdade. Sua bondade não era virtude, era medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser julgado, medo de ser mal visto. E por causa desse medo, ele havia trancado a parte dele que ele mais precisava. A parte que sabia se posicionar. A parte que tinha ambição saudável. A parte que conseguia dizer não sem culpa. A parte que podia brilhar sem se desculpar. O monstro que ele temia não era monstro algum. Era ele mesmo. Completo, inteiro, poderoso. Ao tentar ser apenas luz, apenas bondade, apenas o homem de ouro, Elias criou uma sombra tão densa, tão pesada, que ela estava literalmente devorando sua vida, sua saúde, sua prosperidade, sua paz. E agora a pergunta que não quer calar: quantos de vocês são como Elias? Quantos de vocês estão se matando lentamente ao tentar ser apenas bons? Quantos de vocês trancaram seu poder no porão e jogaram a chave fora? Mas tem algo ainda mais perturbador sobre a sombra. Algo que, quando você entende, muda completamente a forma como você vê o mundo e as pessoas ao seu redor. Jung chamou isso de projeção. Funciona assim. Como você não consegue olhar diretamente para sua própria sombra, como isso seria doloroso demais, o seu subconsciente encontra uma solução inteligente. Ele projeta sua sombra nas pessoas ao seu redor. Ele pega todas aquelas características que você negou em si mesmo e as enxerga, amplificadas nos outros. Sabe aquela pessoa que você detesta sem conseguir explicar exatamente por quê? Aquele colega de trabalho que simplesmente te irrita só de existir? Aquela característica em alguém que te faz sentir uma raiva desproporcional? A arrogância de fulano, a vaidade de cicrana, a ambição de Beltrano, aquela pessoa que se acha... Jung nos trouxe uma verdade brutal. Na maioria das vezes, o que nos irrita profundamente no outro é exatamente a parte de nós mesmos que não nos permitimos ser ou reconhecer. O mundo é um espelho, e o reflexo que você odeia não está lá fora. Está dentro de você. Se você odeia pessoas que ostentam riqueza, pessoas que dirigem carros caros, que usam roupas de marca, que viajam para lugares exóticos e postam nas redes sociais, pair e pants. O que isso realmente significa? Talvez sua sombra esteja gritando que você reprimiu seu próprio desejo de abundância. Talvez você tenha sido condicionado a acreditar que dinheiro é sujo, que pessoas ricas são más, que desejar prosperidade é ser superficial. E agora, toda vez que você vê alguém vivendo a abundância que você negou a si mesmo, você sente raiva. Não da pessoa, da sua própria repressão.
Se você se irrita com pessoas que falam alto, que tomam o centro das atenções, que se acham demais, que não têm medo de se promover, o que isso está te dizendo? Talvez você tenha silenciado a sua própria voz. Talvez você tenha aprendido que quem se destaca é alvo, que é melhor passar despercebido, que humildade é não ser visto. E agora, cada vez que alguém ousa brilhar, você sente algo queimar dentro de você. Porque no fundo você queria ter essa coragem. Mas o eco que você recebe da realidade é apenas o reflexo do que está trancado dentro de você, batendo nas paredes, implorando para ser visto. Então, como quebramos esse ciclo? Como paramos de ser escravos da nossa própria sombra e nos tornamos mestres do nosso destino? Como transformamos essa força que nos sabota em uma aliada poderosa? A resposta vai contra tudo que te ensinaram. A resposta não está em lutar contra a sombra. Não está em tentar eliminá-la, suprimi-la ainda mais, ou fingir que ela não existe. Você não pode eliminar uma parte de quem você é. É impossível. É como tentar arrancar sua própria sombra física. Enquanto houver luz, haverá sombra. A solução está em algo que Jung chamou de integração. E integrar significa trazer luz ao porão. Significa ter a coragem de descer até o lugar mais escuro de você mesmo e fazer as pazes com o que encontrar lá. E como se faz isso? Como se integra a sombra? É um processo de honestidade radical, de vulnerabilidade sem filtro, de coragem pura. Primeiro, você precisa começar a observar suas reações emocionais exageradas. Toda vez que você sentir um julgamento forte contra alguém, pare. Não haja. Não justifique. Apenas observe. E então faça a pergunta que vai mudar tudo. O que essa pessoa tem que eu não me permito ter ou expressar? Se alguém te irrita por ser arrogante, pergunte: onde está a minha confiança que eu reprimi chamando de arrogância? Se alguém te irrita por ser egoísta, pergunte: onde está o meu amor próprio saudável que eu neguei chamando de egoísmo? Se alguém te irrita por ser ambicioso demais, pergunte: onde estão os meus sonhos grandes que eu matei chamando de ambição excessiva? Segundo, quando você se sentir sabotado pela vida, quando as coisas inexplicavelmente derem errado bem quando você estava prestes a ter sucesso, pergunte: qual parte de mim ganha algo com esse fracasso? Eu sei que parece absurdo. Por que eu iria querer fracassar? Mas aqui está a verdade perturbadora muitas vezes. O nosso subconsciente mantém padrões de escassez e fracasso porque a nossa sombra acredita genuinamente que ter sucesso é perigoso, que a abundância vai trazer inveja, que o sucesso vai te afastar das pessoas que você ama, que brilhar vai te tornar um alvo, que se você ficar rico, sua família vai te odiar, que se você for bem-sucedido, Voca vai virar aquela pessoa que você aprendeu a detestar. Enquanto você não integrar esses medos, enquanto não trouxer essas crenças para a luz da consciência, nenhuma técnica de manifestação vai funcionar. Nenhum curso de prosperidade vai te salvar. Nenhuma afirmação positiva vai mudar sua realidade. Porque lá no fundo, no subsolo da sua mente, a sua sombra estará gritando: pare! Não vá adiante, é perigoso, fique pequeno, fique seguro. Jung chamava isso de processo de individuação. É o ato sagrado de se tornar um ser humano completo. E aqui está a distinção crucial. Um ser humano completo não é alguém que é apenas bom. Não é alguém que é apenas luz. Não é alguém que nunca sente raiva, inveja, desejo ou egoísmo. Um ser humano completo é alguém que é plenamente consciente de suas tendências sombrias e, exatamente por essa consciência, consegue escolher a virtude. É alguém que conhece sua própria capacidade de agressão e, por isso, consegue ser verdadeiramente pacífico e não apenas passivo por medo. É alguém que reconhece seus desejos egoístas e, por isso, consegue ser generoso por escolha menos e não por obrigação moral. A diferença é tudo. Uma pessoa que reprime a raiva e se força a ser pacífica é uma bomba relógio. Uma pessoa que reconhece a raiva, a aceita, a integra e então escolhe a paz é verdadeiramente livre. E quando você faz isso, quando você para de gastar sua energia vital tentando esconder quem você é, quando você aceita sua sombra e a integra, algo milagroso acontece. A energia que estava presa no conflito interno é liberada. A sombra para de agir pelas suas costas através da sabotagem. Os sintomas psicossomáticos começam a desaparecer. A prosperidade começa a fluir porque você não está mais bloqueando inconscientemente. Os relacionamentos se tornam autênticos porque você não está mais usando uma máscara. E de repente, você sente uma vitalidade, uma presença, um poder que você nunca experimentou antes, porque pela primeira vez na vida, você está inteiro, você está completo. Lembre-se desta verdade. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, repetindo mantras bonitos e escondendo a própria dor e raiva sob o tapete. Ninguém atinge a realização espiritual fingindo ser o que não é. A verdadeira iluminação vem quando você tem a coragem brutal de descer às suas próprias profundezas, abrir todas as portas trancadas do seu subconsciente e fazer as pazes com cada monstro que encontrar lá. Porque no final,
você vai descobrir que nunca foram monstros. Eram apenas partes suas implorando para serem vistas, aceitas, integradas. A sua realidade atual, sua situação financeira, seus relacionamentos, sua saúde, sua paz interior é o eco exato dessa dança entre o que você mostra e o que você esconde. Se você quer mudar o eco, precisa mudar a frequência da fonte. E a fonte é a totalidade do seu ser. Não tenha medo da sua escuridão. Eu sei que parece assustador. Eu sei que cada célula do seu corpo foi condicionada a fugir dela. Mas confie em mim. É na escuridão que estão enterradas as sementes da sua maior transformação. É lá, no lugar que você mais teme, que está guardado o seu maior poder. Como o Mestre Yun nos ensinou, a sombra é o portão para o sagrado. Ela é a guardião do tesouro. E ao ter a coragem de atravessar esse portão, ao enfrentar seus demônios internos, você finalmente descobre a verdade que vai te libertar. O universo nunca esteve te punindo. Ele estava apenas esperando pacientemente que você estivesse por inteiro, completo, real, antes de entregar tudo que estava guardado para você. A sua nova vida não começa quando você se torna perfeito. Ela nunca vai começar assim, porque a perfeição é uma ilusão, uma mentira que te venderam para te manter pequeno. A sua nova vida começa exatamente quando você se torna real. Quando você para de fingir, quando você aceita que é feito de luz e de sombra, e que essa totalidade é sagrada. Permita que o eco do seu subconsciente se transforme. Deixe que ele deixe de ser um sussurro de medo e se torne um grito de liberdade. O seu potencial infinito não está esperando você se tornar outra pessoa. Ele está esperando você ter a coragem de olhar no espelho e abraçar tudo que você vê, a luz e a escuridão, o anjo e o demônio, o herói e o vilão. Porque quando você faz isso, quando você se torna completo, você se torna imparável. Este é o convite do eco do subconsciente. Transforme o mistério em maestria. A sua luz é vasta e linda, mas o seu verdadeiro poder, o poder que vai mudar sua vida para sempre, está na sua totalidade. Agora me diga, você tem coragem de abrir aquela porta trancada? Você está pronto para conhecer o Elias acorrentado dentro de você e libertá-lo finalmente? A jornada começa agora, e ela começa exatamente onde você mais tem medo de olhar.